Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Em Defesa do Papa. E bem, como todos já sabem, no dia de ontem, 1º de julho, ocorreram as trágicas sagrações episcopais da Fraternidade São Pio X. Isso não é motivo de alegria de forma alguma. Cisma não é uma coisa boa. Entendeu? Então, o ideal é que a fraternidade aceite o Concílio Vaticano II como um concílio legítimo e ortodoxo, aceite a Missa Nova como uma reforma legítima e ortodoxa, se submeta à autoridade do Papa, igual a todos os outros movimentos e grupos que são católicos tradicionalistas e já estão em comunhão com o Papa e que celebram a Missa Tridentina. Então, todos esses grupos, essas fundações, essas outras fraternidades que celebram a Missa Tridentina, são católicos tradicionalistas e que já estão em comunhão com o Papa, não fazem sagrações episcopais sem mandato pontifício, são um exemplo do que a fraternidade deveria ser e não é. A pior das hipóteses é que esse cisma só vai se resolver se a fraternidade deixar de existir. E a hipótese mais provável que está entre elas é que, com o tempo, indivíduos e grupos da fraternidade vão romper com ela para voltar a comunhão com o Papa. Então, rezemos para que este cisma se cure, assim como todos os outros cismas. É evidente que não seria uma coisa boa a fraternidade deixar de existir, não tem necessidade nenhuma disso. Do mesmo jeito que não tem a necessidade de igreja ortodoxa deixar de existir, na verdade seria uma coisa horrível. E mesmo no caso de muitas igrejas protestantes, não seria necessário que elas deixassem de existir, apenas que voltassem à comunhão com a Igreja Católica e se submetessem à hierarquia eclesiástica. Então, claro, isso também significa que eu terei que trabalhar mais para defender o nosso Santo Padre, o Papa Leão, mais para frente. O que eu pretendo fazer. Enquanto isso, eu gostaria de desviar, aliás, não desviar tanto assim do assunto, mas desviar mais do foco do canal, e esclarecer um determinado assunto, porque hoje eu estava conversando com um rapaz lá, numa live ali do Robson, acabei me confundindo e quero aproveitar para este assunto para esclarecer as coisas. Então, quando você vai ver a reação desse pessoal católico tradicionalista, eles querem dizer que Lefebvre era o Santo Atanásio moderno. Querem dizer que existe uma analogia entre a situação dele e de Santo Atanásio. Eu estou aqui amparado na opinião do historiador de verdade Júlio César Dias Chaves para dizer que não, na realidade não existe analogia nenhuma entre Lefebvre e Santo Atanásio. E eu digo isso aqui sem ter interesse em denegrir a imagem de Lefebvre, apenas de esclarecer fatos históricos. Então, quais seriam essas semelhanças, supostas semelhanças, e por que elas são na verdade diferenças? Santo Atanásio de Alexandria foi se eu não me engano, ele era patriarca.
na verdade. Então, enquanto Lefebvre, que era bispo, se não me engano, de uma diocese francesa, sagrou bispos fora da sua jurisdição e sem mandato pontifício, Santo Atanásio jamais fez isso. Nenhum dos dois, né? Não fez nenhum dos dois, até porque, estrito senso, o território dele, a jurisdição dele, era todo o Patriarcado de Alexandria. É realmente Santo Atanásio de Alexandria. Então a diferença já começa aí. O cisma é só do Lefebvre. A outra questão é do concílio. O Dom Marcel Lefebvre se caracterizou, né, por se opor ao Concílio Ecumênico Vaticano II. Santo Atanásio se caracterizou por defender o Concílio Ecumênico de Nicéia. Então já está aí o segundo sinal de que um não tem nada a ver com o outro. E o terceiro sinal é o da, como proposto aí pelos católicos tradicionalistas, da excomunhão. Que, supostamente, Santo Atanásio também foi excomungado injustamente, por isso haveria uma analogia. Problema, pessoal, é que Dom Marcel Lefebvre recebeu uma excomunhão ipso facto, larte sententia, uma excomunhão pelo fato em si mesmo, antes mesmo de haver a declaração papal, por cisma. E o Papa declarou a excomunhão por livre e espontânea vontade, depois de muito ter tentado convencer o Lefebvre a não fazer aquilo ali. No caso do Papa Libério, não é Honório, peço desculpas de ter me confundido, mas é o Papa Libério, 36º bispo de Roma, governou no segunda metade do século IV, 352 a 366. No caso do Papa Libério, ele era a favor de Santo Atanásio de Alexandria. Ele era um papa ortodoxo na fé, que defendia a fé nicena, que defendia Atanásio de Alexandria, que foi exilado durante 2 anos pelo imperador Constâncio, sendo torturado, sendo ameaçado de morte e, eventualmente, por conta dessas coisas, sob coação, ele, isso é algo que ainda por cima é disputado historicamente, ele assinou lá uns credos ali semi-arianos e excomungou Atanásio. E após isso ele foi permitido voltar. Depois do seu retorno do exílio, e principalmente depois da morte de Constâncio, que aí o arianismo perdeu o poder temporal que tinha, o Papa Libério, voltou a se manifestar publicamente a favor da fé nicena, e Santo Atanásio estava restabelecido ali na comunhão visível da Igreja Católica como bispo. Entendeu? Então, daí já deu para ver que não existe análogo nenhum. Mas ainda existe controvérsia. Porque, veja, enquanto Libério estava prestes a ser exilado, Santo Atanásio, ele mesmo, escreve, deixa eu ver aqui qual é o livro, em sua Apologia contra Arianos, que Santo Atanásio via Papa Libério como aliado,
que Libério conhecia as conspirações dos eusebianos e dos arianos, e que Roma, né, havia reconhecido a inocência de Atanásio, né, em relação a uma perseguição que Constâncio estava fazendo contra ele. E que, enquanto Papa Libério estava exilado, Santo Atanásio continuava vendo ele como um papa ortodoxo na fé, continuava vendo ele como um aliado e isentava ele de qualquer culpa a respeito, né, dessa questão do semi-arianismo, porque entendia que ele estava sob ameaça de morte, que ele estava sendo torturado, que ele estava sendo coagido e que por isso, né, ele não tinha responsabilidade moral de nada daquilo ali. Peço desculpas aqui pela notificação. Então aqui, História Arianorum 41, Santo Atanásio escreve sobre o episódio da queda de Libério. Entre aspas. Depois de ter estado 2 anos no exílio, Libério cedeu e assinou por medo de morte ameaçada. Mesmo isso, porém, mostra a violência deles, do Império Romano, e o ódio de Libério à heresia, bem como seu apoio a Atanásio enquanto lhe era permitido agir livremente, pois aquilo que homens são forçados a fazer pela tortura, a fazer contra o seu julgamento, não deve ser considerado ato voluntário daqueles que temem, mas de seus torturadores. Ou seja, daí já tem isenção de culpa, já tem isenção de heresia, já tem isenção de perseguição. Atanásio via Libério não como perseguidor, não como alguém a ser resistido, mas como um aliado, um amigo, alguém ortodoxo na fé, que estava sofrendo a mesma perseguição que ele. E aí você tem, né, a última questão, que é se essa excomunhão de Atanásio foi válida, né? Que o pessoal quer traçar um análogo de que a excomunhão de Atanásio não foi válida e a de Lefebvre também não foi. No caso dessa excomunhão de Atanásio, sim, de fato a validade dela é no mínimo altamente contestável quanto à validade. Mais provável é que não seja válida mesmo. Primeiro porque no direito romano, no direito canônico, na teologia eclesiástica, se entende que atos realizados sob violência, ameaça de morte e medo grave carecem de voluntariedade e, portanto, não devem ser tidos como legítimos. No caso do atual Código de Direito Canônico, por exemplo, Cânone 125, é estabelecido que um ato realizado por medo grave injustamente incutido pode ser inválido ou anulável. É evidente que isso não é invenção do Código de Direito Canônico mais recente. Isto é um princípio casuístico muito antigo e primordial, na verdade. Então, simplesmente por essa excomunhão ter sido decretada em circunstância de coação, ela é inválida. Simplesmente por isso. Do mesmo jeito que conversão ao cristianismo feita por meio de violência, ameaça de morte, não é considerada válida, renúncia papal não é considerada válida, sacramento de forma geral não é considerado válido se for nessa circunstância, decreto de excomunhão nesse caso também não seria. E a segunda razão, né, que ajuda a contestar essa validade seria que, de fato, né, seria uma sentença injusta. Não é tão importante quanto a primeira, né, porque tanto faz, porque mesmo que fosse justa, se é feita sob coação não adianta. E a terceira é que há dúvidas, né, sobre a autenticidade documental da carta de excomunhão. Existem historiadores, inclusive estudiosos católicos, que sugerem uma falsificação ariana dessas cartas.
Papa Pio IX, na sua quarto supra, né, sugere isso aí, né, que os arianos falsamente acusaram Libério de aderir à heresia para condenar o Atanásio. Então, quando você vai ver a questão desse comunhão do Lefebvre, vira outra coisa. Entendeu? O Papa não estava sob coerção. Não tem o que fazer com o Lefebvre. O cara tinha plena condição de entrar em contato com o Papa. Se eu não me engano, ele até tinha um acordo com o Papa para ordenar os bispos numa data, mas ele quebrou o acordo e ordenou antes. Aí foi querer alegar estado de necessidade, porque quis assumir que o Papa já descumpriu o acordo, e para não deixar o Papa descumprir o acordo, ele descumpriu antes. Entendeu? Então, uma coisa é muito difícil justificar estado de necessidade do Lefebvre. Seria muito estranho. Como é que você justifica uma coisa dessa? O cara tinha plena comunicação com o Vaticano. Se é que existia, porque ainda por cima com essa questão de fazer para proteger a missa tridentina, que é uma coisa que hoje em dia já não existe, já existe um monte de grupos fora da fraternidade que celebram a missa tridentina e estão com o Papa, então hoje em dia isso aí não existe de forma alguma. Mas na época mesmo já é muito questionável se existia essa justificativa aí, né? O professor Carlos Ramalhete mesmo defende, da opinião, né, que Papa João Paulo II já estava na direção de promover a missa tridentina que o Bento XVI de fato foi posteriormente. As ações anteriores, né, João Paulo II sugerem isso. E se não fosse o Lefebvre, João Paulo II ia eventualmente promover a missa tridentina, e que se a fraternidade teve algum impacto nisso aí, provavelmente foi mais negativo do que positivo. Entendeu? Foi mais de apresentar um obstáculo. Se é que proteger a missa tridentina justifica cometer um cisma. Então, né, esclarecido isso aqui, né, não adianta chorar. Também isso aí não é problema meu, entendeu? É bom que isso aqui serviu para defender o Papa Libério, né? Acabou que eu não desviei tanto assim do propósito deste canal. Defendi o Papa Libério. Papa Libério. Próximo vídeo talvez seja a respeito do Papa Honório. Então, rezemos, né, para que este cisma e todos os cismas sejam curados, né? Não tenho interesse em desrespeitar ninguém da fraternidade. Agora, comentário pertinente, né, que é com este cisma fica muito clara a distinção de quem está em comunhão com o homem e quem não está. Eu agora já não tenho mais a desculpa de que não precisa aderir ao Vaticano II para estar em comunhão com Roma, porque não é impositivo, não é dogmático, não sei o que. O Vaticano já liberou a profissão de fé para quem for da fraternidade e quiser voltar à comunhão com Roma. Parte dessa profissão de fé diz respeito a declarar estar de acordo com o Vaticano II. Não tem o que fazer. Se para você voltar à comunhão com Roma, você tem que estar de acordo com o Vaticano II, então o Vaticano II é positivo sim. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, pode até ter opiniões que não são totalmente positivas a respeito do Vaticano II. Agora,
Essa história de dizer que é heresia, que não adere a nada, isso aí não dá. Não mais. Não sei o que a fraternidade estava pensando, se talvez acharam que o Papa Leão seria ou alguém que herdaria a impopularidade do Papa Francisco, ou seria alguém tão mais conservador, entre aspas, que seria até a favor, né? Mas acabou que isso daí para eles não deu tão certo, né? É verdade. Não vão capitalizar tanto assim em cima do ódio anti-Francisco, agora que Papa Leão é Papa. Então, é isso aí. Não tem mais nada para falar. Deus abençoe, até a próxima.